Se tem uma coisa que pesa na rotina de qualquer família, é viver indo ao pronto-socorro. Gente, eu vejo isso todos os dias. Criança que melhora, piora, melhora, piora. E a família vive num alerta constante, né? E o que eu quero te explicar com muita calma hoje. Essa repetição não é normal. Ela é um sinal. E entender esse sinal muda completamente o roteiro. E por que o pronto-socorro não é métrica de controle? Quando uma criança melhora rápido na emergência, dá aquela sensação de resolveu. Mas o pronto-socorro, ele apaga o incêndio, ele resolve o agora. Ele tira a criança do perigo, estabiliza a crise e ponto. Ele não trata a inflamação que levou a criança lá. Não trata o gatilho, não controla o padrão. Por isso, muitas crianças voltam em poucos dias. Então, vou explicar rapidamente a cadeia. Infecção viral vai gerar inflamação e vai gerar broncoespasmo, que vai, na emergência, fazer o medicamento que melhora, e aí só que a inflamação persiste e vai ter uma nova crise. E aí, quando que isso começa a ser um sinal de alerta? Por exemplo, 2 ou mais idas à emergência por mês indica perda de controle. 3 ou mais no mesmo ano, sempre com o mesmo padrão. Febre baixa, tosse que não passa, chiado ou falta de ar, crises noturnas repetidas de tosse, a criança que acorda tossindo ou está mostrando esforço está sinalizando uma inflamação de base. Nebulização demais, se está nebulizando o tempo todo também está errado. Uso de antibiótico repetidas vezes. Muitas dessas pneumonias não são pneumonias. É uma asma, uma rinite, uma inflamação persistente. Não existe princípio de pneumonia, tá, gente? Uso repetido de corticoide oral. Isso não é tratamento de rotina, é um alerta vermelho. E quais são as causas mais comuns desse ciclo? Primeira, asma não diagnosticada é a mais comum disparada. Tosse noturna, limitação no esforço, chiado ocasional, melhora e piora cíclicas. Inflamação pós-quadro viral prolongado, a infecção vai embora e a inflamação fica. Pneumonia mal interpretada, ou seja, raio-x meio alterado, que é uma inflamação que não tem infecção. Ambiente cheio de gatilho, um ambiente com poeira, mofo, perfume, ácaro, uma ventilação ruim, uma casa muito fechada. E quais são os erros mais comuns quando a gente trata o sintoma e não a causa? Muitas famílias fazem tudo que o PS manda, nebuliza, dá xarope, corticoide, só que melhora. Mas melhora porque melhora o sintoma, não está tratando a doença de base. E a asma, gente, ela precisa de controle todo dia. A rinite, ela precisa de um controle, de um plano do controle ambiental. O broncoespasmo de repetição precisa de uma investigação verdadeira. Temos que olhar tudo. E o que eu faço quando esses casos chegam aqui no consultório? Quando uma criança chega aqui e a família diz que ele vive indo no pronto-socorro, eu não vou olhar só para o sintoma. Eu vou olhar para esse padrão, explicar. A minha linha de raciocínio clínico é muito clara. Histórico de crise, gatilho, comportamento noturno, reação ao esforço, padrão dos quadros virais, número de raio-x várias vezes, uso prévio de antibiótico ou corticoide, como é a rotina da casa, da escola, na creche, se tem alguma alergia alimentar, sono e o ambiente. Olha quanta coisa! E juntando todas essas peças de um quebra-cabeça enorme, a gente entende o pulmão dessa criança. E entendendo o pulmão dessa criança, muda tudo. E aí, quando é que você vai procurar um pneumopediatra? Vou fazer um checklist rápido aqui, tá, gente? Tosse com mais de 3 a 4 semanas. Pneumo. 2 pneumonias no ano. Tem que ir no pneumo. Quadro viral que complica sempre, que leva a broncoespasmo, tem que usar broncodilatador também. Quando a criança tem falta de ar ou cansaço quando está brincando, pneumo. Chiado recorrente, também tem que vir aqui. Quando o sono é interrompido por tosse, acorda no meio da noite de tanto tossir. Nebulizações frequentes, nebuliza toda hora com medicação, tá? Não só com soro, mas com medicação. Corticoide oral de repetição, isso aqui é um dos piores, tá? Sensação de que nada fecha o ciclo. Está sempre acontecendo alguma coisa. Nesses casos que eu listei, tem que vir aqui, tá bom? Que aí o pneumo vai conseguir te ajudar. Gente, eu sou pai. Eu sei o quanto é cansativo viver no pronto-socorro. E se tem uma coisa que ninguém merece é passar o fim de semana com medo de uma crise. Quando a gente investiga direito, a rotina muda, a previsibilidade volta, o pulmão da criança responde. Se você vive esse ciclo, não é falta de cuidado, pelo amor de Deus, é falta de um plano claro. E é exatamente isso que eu faço como pneumopediatra. Se esse vídeo te ajudou, deixa suas dúvidas nos comentários aqui de baixo. E se precisar de acompanhamento, o link está na descrição. Porque a gente vai resolver isso aqui juntos. E lembrando, nenhuma infância merece ser limitada por uma doença pulmonar. Tá bom? Até o próximo vídeo.